Pessoal, ainda falando sobre cadastros, né? Tanto individuais quanto domiciliares, e eu quero focar aqui nesse vídeo nos domiciliares para o ACS e para o ACE, né? O que o ACS deve cadastrar na área dele e o que o ACE deve cadastrar na área dele, tá? Eu venho aqui, né, mais uma vez explicando, né, como cadastrar. E o que eu indico aos ACS, e mais uma vez eu repito, é minha metodologia. Porque muita gente, eu não trabalho assim, isso está errado o que você está falando. Cada um trabalha da sua forma, tá bom? Eu trabalho aqui já há 7 anos no meu município, e há 7 anos dá certo. Então é assim que eu gosto de ensinar coisas que dão certo, né? Porque o Brasil é imenso, cada um ensina da sua maneira. Claro, cada um com a sua realidade também, tá? Primeiro passo, para os ACS, né? Eu recomendo cadastrar imóveis do tipo domicílio, que são imóveis que têm famílias morando, e imóveis vazios, né, casas vazias com o tipo outros aqui, tá? Então eu recomendo esses dois. Por que só esses dois? Porque, gente, a gente vê assim alguns erros, em especial nos abrigos, instituição de longa permanência de idosos, unidade prisional, unidade de medida socioeducativa. Eu vejo esses aqui com algumas falhas. Em especial, se eu clicar aqui no instituição de longa permanência de idosos, por exemplo, tá? Vou até fazer o teste aqui com vocês mesmo. Vou colocar aqui na avenida, na microárea 01, no logradouro X, só para passar aqui. Vou colocar só o que é obrigatório, tá? Número 20, bairro teste também, que é o que nós estamos utilizando. Passo aqui para o próximo. Aí aqui pergunta, né, o nome da instituição. Vou colocar aqui Instituição de Longa Permanência de Idosos, Medim. Existem outros profissionais de saúde vinculados à instituição? Vocês podem colocar aqui sim ou não, né? E não é obrigatório nada mais disso aqui, a não ser o nome do responsável. Só o nome do responsável é importante. É aqui que eu acho uma falha. Deveria ter o CPF do responsável para que eu pudesse vincular pessoas nessa instituição. Então eu vou colocar aqui um teste aqui, tá? Só o nome, que é o obrigatório. Vou colocar que tem profissionais vinculados, tá? Próxima etapa, eu vou marcar aqui na área urbana. Pronto, cadastrei essa instituição de longa permanência. Vocês estão vendo aqui que e os cidadãos lá dessa instituição de longa permanência não tem como eu cadastrá-los aqui individualmente, né? Tem como eu visitar essa instituição, mas eu não consigo cadastrar esses idosos, ou melhor, cadastrar os idosos e visitar um a um esses idosos. Às vezes eu vou lá visitar um só, né? Ou eu faço 10, 30 visitas em um só dia dentro daquela instituição. Por que eu não posso lançar um a um aqui, né? Então, essa é a minha forma. Eu não recomendo cadastrar a instituição de longa permanência. Como eu cadastrei esse imóvel aqui agora e eu ainda não sincronizei, nem virou o dia, eu recomendo aqui, ó, já excluir, né? Porque eu acabei de cadastrar, errei, então eu não quero ele aqui. Ele ainda está aparecendo aqui. Ele só some depois que eu sincronizo, tá? Ele não vai para o ESUS. Agora voltando, como eu cadastraria essa instituição de longa permanência de idosos? Eu deixo ela do tipo domicílio, tá? Cadastro tudo certinho aqui. E aqui no complemento que eu vou colocar, sei lá, é comum, né? Tá lar Bom Samaritano, alguma coisa desse tipo, né? O nome da instituição aqui no complemento. Claro, o nome do logradouro, tal, vai ser igual na rua mesmo, tá? E aí vocês me perguntam, eu vou colocar quem de responsável desse imóvel? Não é o recomendado por lugar nenhum. Essa é a minha metodologia. Eu cadastro um dos idosos que estão lá como responsável, porque se eu colocar, por exemplo, o dono da instituição, eu vou tirar ele do vínculo da casa dele, se ele mora dentro do mesmo município. Às vezes ele é o responsável da casa dele e só pode ser um responsável por domicílio. Ele só pode ter um domicílio que ele é responsável dentro do município. Eu não consigo deixar ele em dois ao mesmo tempo, né? Então, eu cadastro um dos idosos
dessa instituição, ou desse abrigo, ou dessas opções que a gente tem aqui, né? Ou instituição, ou unidade prisional, ou abrigo. Eu cadastro um deles como responsável desse domicílio. E os outros eu deixo todos como dependentes. Por quê? Quando eu vou visitar essa instituição, aí eu consigo visitar um a um dos que eu de fato acompanhei, tá? Então é importante, eu creio, fazer dessa forma. E é claro, vai entrar também para o prontuário deles, individualizado, que eu os visitei, né? É até uma dica que a gente já passou para o pessoal do Ministério em relação a isso, é ter como cadastrar ou alguém, ou responsável em 2 domicílios, justamente por isso, porque aí eu colocaria, por exemplo, eu, dono de uma instituição, eu também sou responsável da minha casa e não ia me atrapalhar, não ia ter conflito, né, de estar, ele não poderia estar em 2 domicílios ao mesmo tempo como responsável, mas poderia estar num domicílio, numa instituição longa permanência, ou numa unidade prisional, ou numa medida socioeducativa, né, e aí esses vínculos funcionariam de alguma forma aí dentro do sistema que não atrapalharia, mas hoje não dá. Então dessa forma que eu indico a vocês, esses 3 tipos, cadastrar como tipo de domicílio, deixe algum dos internos como responsável e os outros como dependentes, e quando for visitar, assim as visitas funcionariam para um a um deles, beleza? Isso então para os ACS, domicílio são imóveis de morada que a gente fala, né, que tem gente morando. Casas vazias ou imóveis vazios. Imóveis de moradia também, não vai cadastrar comércio nem nada não. Imóveis de moradia no tipo outros. E esses 3 tipos, instituição longa permanência, unidade prisional, unidade de medida socioeducativa, cadastra como tipo de domicílio, deixa um deles como responsável, porque tem que ter algum responsável para aparecer os outros, e os outros dependentes, ok? Assim a gente finaliza os ACS. Agora os ACS, o que eu recomendo, aí sim, vocês vão cadastrar comércio, terreno baldio, ponto estratégico, escola, creche, tá? Delegacia e estabelecimento religioso. E também, ou melhor, e em especial os pontos estratégicos, vocês trabalham mais pesado em cima deles, né? Então cadastre dessa forma, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um comércio. Quando eu cadastro um comércio, vou colocar aqui estrada, na microárea, só para passar, tá? Teste. Deixar sem número. Bairro teste. Próxima etapa. Pronto. Quando eu cadastro esse comércio, eu não consigo aqui colocar responsáveis. É só o imóvel mesmo. E a CE, de fato, eles visitam esses locais, né? Então eles vêm aqui só no visitar, no caso de um ACE, né? Coloca aqui o controle vetorial, fez lá um imóvel com foco, por exemplo, visita realizada, né? Obviamente, e pronto, fiz a visita desse imóvel ou desse local, né? É claro, quando ele visita uma família que tem gente morando mesmo, aí sim, ele vem aqui na família, né? E ele só faz visitas familiares, ele não precisa fazer visitas individuais, só vai fazer o da família como um todo, né? Do imóvel como um todo. Então ele vem aqui na visita, marca, por exemplo, aqui está aparecendo essas visitas, porque lá no vídeo anterior eu tinha já feito uma visita desse tipo, né? Aí no caso do ACE, ele vai marcar a visita realizada, marca lá, por exemplo, uma ação mecânica, um tratamento focal que ele fez, finalizou e acabou. Então é dessa forma que a gente recomenda que os ACS cadastrem, né, seus imóveis ou locais e visitem, e também os ACS nesses pequenos detalhes aí desses tipos de imóveis aqui, de instituição longa permanência, que às vezes tem na área, ele tem que acompanhar as unidades prisionais e também unidade de medida socioeducativa. Tudo bem? Então são dicas aí do dia a dia que funcionam, tá? E aí a gente dá essas ideias para vocês trabalharem aí na microárea de vocês de uma forma melhor. Claro, não é obrigatório, cada um faz do jeito que bem entender. E essa é uma forma que eu encontrei aqui para trabalhar no meu município, tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.